Olá a todos, graça e paz, eu espero que todos estejam bem. Bom, aqui estamos nós em mais um vídeo onde iremos analisar algumas mensagens subliminares contidas no filme Os Vingadores. Tem muita coisa, algumas pessoas vão dizer que é loucura, outras pessoas vão dizer que é coincidência, outras vão dizer que é verdade. Dois pontos importantes. O primeiro é muito parecido com o que eu já disse no vídeo anterior. Se você não gosta de numerologia, esoterismo, ocultismo, ou coisas relacionadas ao iluminismo, algo parecido, esse não é um bom vídeo para você assistir, tá certo? Por quê? Porque você não será edificado em nada através dessas coisas. Segundo ponto, se você não entende muita coisa de numerologia, simbolismo ou algo parecido, não invente tentar realizar conclusões ou interpretações sem um devido conhecimento. Por quê? Aqui tem muito ocultismo, muito simbolismo, muita numerologia e estudando, passando algum tempo estudando e analisando essas questões é que podemos entender o que está sendo dito de maneira oculta e simbólica através desses filmes. Nós iniciamos o vídeo anterior falando sobre esse segundo bloco do vídeo e aqui nós vemos a base da SHIELD. A base da SHIELD vai nos apresentar algumas antenas semelhante a um observatório espacial ou algo parecido. Nós iremos ver que posteriormente, abaixo da base da SHIELD, existe um imenso laboratório subterrâneo. Aí eu deixei uma pergunta no vídeo anterior. Será que a loucura ou a coincidência que as pessoas estão dizendo ser esse filme, diante da realidade? Será que atualmente existe alguma cidade que em sua base, abaixo dela, existe um laboratório subterrâneo? Porque aqui na coincidência está mostrando exatamente isso. As pessoas vão dizer que é uma loucura ou uma simples similaridade. É uma semelhança, mas não é uma realidade. É uma aparência, mas não é uma verdade. Será que isso de fato não está acontecendo atualmente? Será que essa base e esse imenso laboratório, que inclusive é o maior laboratório do mundo, não existe? É uma pergunta. Todos os funcionários. A ordem de evacuação foi confirmada. Grave essas palavras aqui, que nós iremos ver posteriormente como funcionará a lei marcial, tá certo? Isso aqui é um projeto do sistema mundial que vai ser implantado, está fazendo de tudo para dar certo e implantado até 2030. Existe uma agenda mundial para ser concluída até 2030. Os líderes mundiais estão caminhando para isso, os presidentes, os reis, os governantes, as leis estão caminhando para cumprir a agenda mundial até 2030. E um projeto que está incluído nesta agenda é a lei marcial. Você não vai ter qualquer liberdade de expressão, você terá um horário para sair da sua casa, um horário para ficar na sua casa, você não vai poder nem sequer manter relação interpessoal com as outras pessoas. A relação será virtual. E aqui nós já começamos a ter uma ideia básica sobre isso. Olha, a ordem de evacuação foi confirmada. Estão tirando a sua liberdade de expressão, sua liberdade como cidadão, através de leis marciais. Grave isso aqui, nós iremos observar isso posteriormente. Aqui, o que nós vimos no vídeo anterior? Aqui estão as duas farsas, né? A NASA e a SHIELD, que agora de fato estão onde realmente deveriam estar, em um filme de ficção. E aqui nós vimos, olha, missão conjunta de energia negra. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre energia negra e dei até um exemplo com o mouse para entendermos como funciona a abertura de portais através da energia negra. Muitas pessoas não concordam com isso. Justamente por essa discordância
Não é impedido que você que não concorda não possa assistir este vídeo, mas eu estou dizendo isso justamente por causa dessa discordância, é que você não será edificado. Muitas pessoas, o primeiro ponto que as pessoas que não concordam devem pensar a respeito dessas coisas é que devem pensar da seguinte maneira, como uma especulação, como uma possibilidade, uma probabilidade de que pode ou não acontecer. Mas quando eu falo, olha, estão desenvolvendo um projeto de energia negra, aí você vai pesquisar o que a energia negra faz. Ela abre um espaço abre um buraco no espaço, abre uma linha temporal, abre um buraco, uma passagem para outra dimensão. Aí nós vamos para os relatos das civilizações antigas, que eles já criam, já testemunhavam que de tempos em tempos isso acontecia pelo efeito natural da Terra. Nós iremos observar aqui que inclusive está chegando novamente esse período, esse momento de que massas gasosas de energia escura irão se acumular, irão se concentrar pelo efeito natural da Terra e abrir buracos negros, abrir portais, passagem de outras dimensões, possibilitando o que estiver do outro lado vir para cá, ou a tentativa de quem está aqui ir para lá, mas é impossível sair daqui para ir para lá. Ponto importante que nós devemos observar aqui. Aqui nós temos uma observação. Já que estamos tratando de energia escura e que há o uso da energia escura que a própria Terra produz, eu vou falar sobre isso aqui, gente. A própria Terra tem a sua forma de produzir essa energia escura para abrir essas passagens. Isso é natural da Terra, mas não acontece sempre. De vez em quando, muito raramente, mas acontece. E sabe o que é engraçado? Nós temos tudo para ser uma das gerações que vamos presenciar isso. E o que acontece? Quando não tem energia escura, quando a Terra não está produzindo energia escura, só existe uma condição, uma forma de você abrir os buracos negros, abrir os portais. Vamos usar o mesmo exemplo, que é um mouse que gera energia escura. Precisa da placa de confinamento, e nós sabemos qual é a placa de confinamento que existe aqui sobre as nossas cabeças. E essa placa de confinamento, ela vai segurar, reter a energia escura que é lançada pelo mouse. Quando essa energia ela estiver condensada aqui, ser suprimida pela placa, ela vai entrar em atividade, em colapso, as partículas vão entrar em uma loucura e vai abrir uma expansão no espaço, um buraco negro, um portal. E quando o mouse não gerar energia escura, que é o que está acontecendo agora com a humanidade, nós vamos observar aqui no filme, no decorrer do filme, qual é o aparelho, qual é o mouse que eles estão usando para gerar energia escura, para enfim gerar esse portal. Primeiro, como é que a energia escura ela funciona? Basicamente, para você entender, ela vai lançar um jato de energia, muito parecido com o eletromagnetismo, porém ela vai acelerar as partículas, as moléculas, os átomos vão ficar atordoados, então precisa de algo para conter essas partículas, e elas então vão explodindo, estourando, colapsando umas com as outras, e é basicamente assim que funciona. Mas a pergunta é, e quando o mouse, o aparelho que os homens estão usando atualmente, que nós iremos observar aqui, ele não está funcionando? Como é que vai gerar energia negra, energia escura? Muito simples, plasma. E você não vai acreditar, a nossa natureza, isso é confirmado até mesmo pela falsa ciência. Se a ciência verdadeira diz isso, faz ideia a falsa ciência. Olha, 99% de toda a criação é composto por plasma. Quanto? 99% de toda a criação é composto por plasma. E eu te pergunto, qual é o lugar que mais existem partículas agitadas e aceleradas? No plasma, o elemento que, na minha opinião, é o primeiro elemento da matéria e é onde tem mais partículas aceleradas.
A ciência convencional vai dizer que é o quarto elemento da matéria. Eu te pergunto, como é que então o quarto elemento da matéria, conforme a ciência convencional diz, ser o plasma? Porque então 99% de toda obra criada depende do plasma? É uma pergunta. Então você tem um aparelho. Esse aparelho, para gerar energia escura, não está funcionando. O que você tem ao seu alcance que mais se aproxima para concentrar, efetuar essa atividade de lançar energia? O plasma. E nós temos plasma, nós temos uma grande quantidade inimaginável, incalculável de plasma nessa criação. E nós iremos observar isso aqui. Então aqui está a NASA, aqui está a SHIELD, aqui está a missão conjunta das duas farsas aqui, para gerar energia escura. A NASA e a SHIELD estão em missão conjunta para gerar energia escura, que tem como objetivo abrir portais, certo? Será que a NASA está querendo ultrapassar alguma coisa aqui em cima? É uma pergunta. Será que a NASA ela está querendo ultrapassar, romper, quebrar algum objeto sólido que existe aqui em cima? É uma pergunta. Nós vimos que eles estão em missão conjunta para gerar energia negra. Aí nós temos outras informações aqui, olha. Isso aqui é um bloco de informações, é uma placa de informações que é como objetivo alcançar essas metas aqui. Aqui é o lembrete deles, tá certo? Aí nós temos aqui Western Division. Rapaz, sabe o que significa isso? Divisão ocidental. Aí as pessoas que vão dizer que é loucura, que é coincidência, eu pergunto para eles, olha, isso aqui na verdade é só para algumas pessoas que estão por dentro do assunto. Você que já estudou sobre a divisão ocidental e sobre o que elas estão tramando, o que ela está tramando sobre a divisão a missão conjunta de energia escura, você vai entender. Agora as pessoas que acham que é coincidência, que é loucura, não precisam estudar isso. Por quê? Porque é algo irrelevante, desinteressante para essas pessoas. Mas se você acha que a realidade está sendo dita através da ficção, você vai de fato concordar que existem mensagens aqui. Olha, as pessoas dizem, olha Rafael, você não pode pegar uma ficção, igual esse filme, e lançar na realidade como se fosse uma verdade. Aí eu pergunto, na verdade é o contrário. Por que então podem lançar a realidade e a verdade existente dentro da ficção? Eu tenho a resposta. Porque por meio dessas ficções, do enredo, do entretenimento, da história, é que as pessoas absorvem mais as coisas sem perceber. Olha a Rede Globo aí. O lixo que as pessoas gostam. Por quê? Por causa do entretenimento. Você fica escravo da criatividade, da atenção e dos efeitos, da história. E no meio dessa história, as mensagens, olha, são lançadas e você está absorvendo e nem está entendendo. Você nem faz ideia do que é, mas está absorvendo. Aí quando eu venho aqui e falo, olha, a realidade fala sobre energia escura. Engraçado que o filme está falando sobre isso. Aí eu venho novamente e falo, olha, a realidade está falando sobre a divisão ocidental. Aí vem o filme e fala sobre a divisão ocidental. Aí eu falo, olha, o que nós vamos observar aqui agora. A realidade fala sobre o Projeto Pegasus. Projeto Pegasus. O que será esse Projeto Pegasus? Projeto Pegasus. Em 2004, um advogado baseado em Washington Andrew de Basiago começou a contar a história de uma organização ultra secreta chamada Projeto Pegasus. Olha, aquilo que nós vimos lá, deixa eu virar um pouco aqui. Certo? Aquilo que nós vimos lá agora no filme é uma ficção, certo? Segundo alguns é uma ficção, é só uma história, um entretenimento. Agora aqui está a verdade, o que aconteceu em 2004. E em 2004, um advogado começou a contar a história de uma organização ultra secreta chamada Projeto Pegasus, que afirma que ele entre 1968 e 72 participou de uma série de experiências bizarras
que o levaram em viagens através do tempo, espaço e potencialmente em universos paralelos. Não concordo com 100% que está aqui, como por exemplo, viagem no tempo é impossível. Isso é impossível. Agora, você afirmar aquilo que as civilizações antigas, aquilo que as religiões antigas, elas testemunhavam pelo fato de terem visto de tempos em tempos a Terra, ela abrir seus portais de dimensões, de outra realidade espiritual paralela. Isso é uma verdade, sabe por quê? Porque nós temos relatos históricos, culturais, religiosos dizendo isso. A Terra, as pessoas pensam que a Terra é só uma bola. A primeira já começa com a mentira, que a Terra é uma bola, um globo. E elas pensam que a Terra, ela está simplesmente, é um ser morto, inanimado. Muito pelo contrário. Tudo que Deus criou tem vida. Aí eu quero que você mude sua mentalidade agora sobre o que é a Terra. A Terra não é nada mais nada menos do que um grande ser que possui vida criado por Deus. E por isso quando eu falo, olha, a Terra ela expande, as pessoas riem de mim, me taxam de louco e me ignoram. E outra coisa, elas até ridicularizam o Evangelho, o Reino de Deus e até mesmo outros cristãos devido a cristãos que têm essa mesma posição, que adotam essa mesma posição que eu. Entretanto, eu quero aproveitar esse momento para dizer que essas pessoas não respondem pelo que eu creio concernente a essas coisas, tá certo? A minha fé em Cristo, a minha devoção a Cristo, o meu envolvimento com o Reino de Deus, a minha profissão de fé, ela não tem nada a ver com aquilo que eu creio, por exemplo, com a cosmologia da Terra, certo? O fato de eu ser terraplanista não significa que eu sou salvo. O fato de alguém crer, independente se você crê que a Terra é plana ou redonda, não faz de você um salvo. Entretanto, eu creio que a forma com que nos apresentaram na escola é muito duvidosa, porque não tem qualquer experimento que possa comprovar o que nos foi ensinado, ao contrário da questão da Terra plana. Você faz um experimento aqui na sua cozinha, que com plasma dá certo, mas você faz um experimento para provar a gravidade que nos ensinaram, nunca vai dar certo. Por isso que a teoria é chamada de teoria. Você vai fazer um experimento para provar a relatividade, não dá certo. Por isso que a teoria é chamada de relatividade. Então, teoria da relatividade. Então, existem coisas duvidosas aqui. Eu não creio na possibilidade de viagem no tempo ou teletransporte, certo? Igual aqui está afirmando. Mas eu creio naquilo que as civilizações antigas já diziam sobre a possibilidade de portais, de buracos negros acontecendo. Sabe por quê? Porque isso é um efeito cronometrado da Terra. A Terra, se você não sabe, ela funciona como um relógio. Eu ainda vou apresentar isso aqui no modelo da Terra plana. Em um período pré e durante a inversão do campo magnético, que está muito perto inclusive, onde o Sol for passando, acontece esse efeito que nós iremos tratar ainda. Eu vou mostrar um modelo para vocês aqui e nós iremos estudar observando a imagem, tá certo? Mas os homens, eles querem copiar esse efeito da Terra. E a forma de você criar esses buracos, essa expansão no espaço, é você acelerando partículas. E os homens estão criando atualmente um equipamento que acelera partículas, justamente para criar essa expansão no espaço. E um desses projetos, um desses equipamentos, está incluído no projeto Pegasus. Aí olha, quem foi a principal referência do projeto Pegasus para estudar? Olha, aqui. Enquanto Baseado afirma que entre vários dispositivos de viagem no tempo, no trabalho durante todos esses experimentos, a maioria de suas aventuras temporais pode ter sido atribuído a ninguém mais, ninguém menos que Nikola Tesla. Aí eu pergunto para você, qual foi a principal fonte de pesquisa, ou pelo menos campo de pesquisa de Nikola Tesla? O eletromagnetismo, o maior campo de força, pressão, radioatividade, eletricidade, magnetismo, plasma de
tudo que existe. Tesla dedicou a vida inteira dele estudando isso. No final, ele foi reconhecido? Não. Ele morreu na pobreza, desapareceu da história. A ciência convencional, a escola moderna não ensina nada, absolutamente nada sobre Tesla. Sabe o que acontece? Eles colocaram Albert Einstein como o maior cientista do século passado. Aí sabe o que Albert Einstein disse? Quando perguntaram se ele realmente se considerava o maior cientista do século XX, ele disse: o meu conhecimento e sabedoria não chegam nem sequer perto do de Nikola Tesla, o desconhecido, o abandonado, aquele que estava sendo ignorado pela sua geração. Aí Nikola Tesla, ele vai mostrar, nossa, vocês não têm ideia, pesquisem melhor sobre eletromagnetismo, sobre as pesquisas de Tesla, que você vai ver que justamente o fato de você realizar algum equipamento que possa enviar, gerar qualquer aglomerado plasmático ou com várias partículas aceleradas, ou qualquer um que possa produzir energia negra, ele vai afirmar que existe a possibilidade de abrir portais Tesla. Não está muito distante de nós, não. O maior cientista especialista em eletromagnetismo está aqui, olha. Comece a pesquisar sobre Nikola Tesla. Aí, aqui nós temos uma pesquisa dizendo que é possível realizar viagens no tempo, teletransportes, o que eu não creio que é possível, mas que pelo fato de exercer uma função de acelerar partículas, inclusive usando o próprio plasma, é possível abrir uma expansão no espaço. Será que os homens estão criando algum equipamento para realizar fazer isso em atividade aqui? Vamos observar um ponto importante aqui, olha. Passando por essa cortina de energia, baseado em entrar em um túnel vortal, que iria enviá-lo ao seu destino. Os outros dispositivos de teletransporte incluíram uma câmera de confinamento do plasma, porque as partículas precisam estar aceleradas. É o que eu disse, se você não tem energia negra, o que você pode usar? Confinamento do plasma. Olha aqui, a pesquisa dizendo a verdade, que lá no filme é só uma coincidência. Não, no filme é uma coincidência, mas aqui está dizendo a verdade. Então, isso aqui, para algumas pessoas, é só coincidência. Quando eu falo em missão conjunta de energia escura, quando eu falo em divisão ocidental, quando eu falo em projeto Pegasus, as pessoas dizem, é só coincidência, é coisa da sua imaginação. Elas ignoram, quando as pessoas não querem aceitar, de fato, elas ignoram o que eu acabei de mostrar, e no decorrer dos vídeos que eu venho apresentando, elas ignoram tudo simplesmente por acreditarem que é uma simples coincidência. Vamos observar um ponto. Olha, nós vimos anteriormente o filme dizendo o seguinte, olha, todo o pessoal, a ordem de evacuação foi confirmada. É um projeto da lei marcial que está sendo programada para ser concretizada em até 2030, certo? A agenda global está em funcionamento, em atividade. O sistema mundial, a elite global, quer concluir seus projetos. E eles vão fazer com que todas as pessoas que venham intervir contra o bom andamento de seus projetos venham ser aniquiladas. Aí aqui nós vemos um pessoal sendo evacuado, sendo retirado do lugar, obviamente é o pessoal da SHIELD. Aqui nós vemos na placa FPG 465 e aqui depois desse 5 tem o número 6. Se você observar o filme, você vai encontrar o número 6 aqui. Mas você precisa ter muita precisão para encontrar o momento certo. Aqui foi o melhor ângulo que eu consegui apresentar para vocês. Mas após esse número 5 aqui, tem o número 6, certo? Aí nós vamos usar a numerologia básica, que são números somados e letras transportificadas em números, e assim realizar a soma deles. FPG 4656, em resumo, você vai encontrar o número 5 como denominador comum. Aí nós vamos observar, já que a lei marcial para evacuação e controle da população
ela está sendo programada, isso é para manter o quê? A lei e a ordem, tá certo? Quem está sendo usado aqui para manter a lei e a ordem? Olha, esses homens com armas aqui. Quem você acha que está sendo usado aqui para manter a lei e a ordem? A polícia, o exército, a força militar, a força bélica, para cumprir a lei e a ordem e o bom andamento da população. Qualquer pessoa que não concordar com a lei e a ordem vai ser punida, certo? Aí nós vemos aqui, olha, já que esse projeto de controle populacional está sendo feito, vem aqui uma mensagem aqui, olha, FPG 4656. Sabe o que significa isso? É o número 5 na numerologia. O que significa? Qual o significado do número 5? Eu falei sobre isso, onde menciono sobre Moloque, sobre aborto e sobre depopulação. Vamos ver o que significa o número 5. Aqui. O número 5 simboliza o centro e a harmonia. O centro e a harmonia. Então você terá que cumprir a lei e a ordem para manter a harmonia. Você terá que cumprir a lei e a ordem para manter o equilíbrio. E isso inclui não expressar opinião, não expressar qualquer tipo de liberdade. Vai perder a liberdade de ter qualquer expressão em relacionamento interpessoal. Tudo. Por quê? Porque se você fizer dessa forma, agir dessa forma, existem alguns homens com armas aqui que estarão... Por que você acha que existe o exército? Para cumprir lei e ordem, gente. Eles não estão para servir você e eu. O exército, a polícia, o poder militar, eles não estão aqui para servir a população, estão aqui para servir o governo. E o governo, ele cria a lei e a ordem. E quando nós não cumprimos a lei e a ordem, forçada pelo governo, existem os homens que vão nos fazer cumprir essa lei. Eles vão basicamente dizer assim, olha, nós vamos dar um jeito em você, para você cumprir a lei e a ordem, para você cumprir o número 5 aqui, olha, cumprir o número 5, a harmonia e o equilíbrio. Mais uma mensagem, essas pessoas correndo, tudo, cada frase, cada placa de carro tem uma mensagem sendo dita. Aí nós vemos aqui, olha, eu vou começar de cima para baixo. Aqui nós temos a tão famosa letra A envolvida num círculo, que não é nada mais nada menos do que a representação da pirâmide Illuminati, certo? A letra A com o centro aberto revelando a tão famosa glândula pineal, o olho que tudo vê, o terceiro olho, o sexto sentido, como queira. Esse aqui é mostrando a ação dos Illuminatis, a ação do sistema mundial em governar as coisas, certo? Aí nós temos a placa de carro, olha, o que está escrito aqui? Exempt. Exempt significa dispensar, significa abortar. Aí nós vamos novamente para usar a simbologia, a numerologia, 3TJ610. Sabe o que significa isso aqui? Se você somar, você vai encontrar o número 4. E essa numerologia aqui, no final você vai encontrar o número 4. Só que antes de encontrarmos o número 4 aqui, nós encontramos aqui a letra A, mostrando na parte de cima o iluminismo, mostrando o governo mundial, certo? Aí nós temos aqui, olha, exempt, dispensar o que? O número 4, abortar, cancelar o número 4. Aí nós vamos ver na numerologia o que significa, qual o significado do número 4. Aqui está mostrando que acima do número 4, que deve ser abortado, cancelado, dispensado, tem o governo mundial. O que significa o número 4? A simbologia do número 4. Na geometria, é representado pelo quadrado. A cruz
como símbolo também está ligado ao número 4. O quê? A cruz. Este é o número da consumação e da manifestação da luz. É o número sagrado dos pitagóricos e é conhecido por eles como a linha reta. Número 4. O que significa? O número 4 representa a solidez. Solidez aqui é de algo sólido, algo firme, não é de solidão, certo? Representa a solidez e tudo aquilo que é tangível. Ele foi utilizado por Pitágoras para fazer referência ao nome de Deus. Isso porque, para esse filósofo e matemático, o número 4 era perfeito. Olha o que nós temos aqui. Ele, o número 4, está ligado aos símbolos da cruz e do quadrado. Em virtude dessa ligação, especialmente com a cruz, é um número de grande importância. Agora nós vemos lá na coincidência, na loucura, a seguinte mensagem: Illuminatis, ordem mundial, nova ordem mundial, senhores do mundo, elite global, como queiram, sendo simbolizado, sendo transmitido de maneira oculta e camuflada por meio da letra A, em volta num círculo, que é a tão famosa pirâmide maçônica, iluminista, ocultista, esotérica. Está aqui, olha, mostrando que ela está acima do que encontramos escrito aqui, olha: exempt, abortar, cancelar, dispensar o número 4. O que é o número 4? A cruz. O número 4 simboliza o que é perfeito, Deus, simboliza a obra de Cristo. Aí as pessoas, sabe qual é a mensagem aqui? Para o mundo ser melhor, para cumprir essa lei marcial que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Para cumprir tudo isso aqui, para o mundo caminhar de forma mais evoluída, mais avançada, sabe o que é preciso fazer? Estabelecer um novo reino e cancelar o número 4 e acabar com a cruz, destruir o evangelho, acabar com o cristianismo. É isso que essa mensagem está querendo dizer. Continuando. Nick Fury, o principal agente da SHIELD. Nós temos uma curiosidade do Nick Fury, e não é o simples fato dele possuir muita autoridade na base da SHIELD. É porque ele traz um tapa-olho, certo? Esse tapa-olho nós já sabemos o que significa, mas tem outra curiosidade: o olho que não está tampado, o olho à mostra. Esse olho à mostra simboliza também o governo iluminista, o governo da nova ordem mundial, o governo da elite global se apresentando como uma forma de melhor governo. Porque no bloco anterior, na placa do carro, nós vimos, olha, é preciso estabelecer um novo governo e cancelar, destruir o cristianismo, destruir a cruz, destruir Deus. E agora é apresentado como isso é feito. Olha aqui, o olho à mostra. Olha o olho Illuminati aqui, o olho iluminista, o olho que tudo vê, certo? Aí que é mostrando que ascendeu a nova ordem mundial, já chegou o momento, chegou o período deles governarem, certo? Qual é a gravidade? O problema é esse, senhor. Não sabemos. Qual é a gravidade? O que está acontecendo? O problema é esse, senhor. Nós não sabemos. Aqui nós vemos que, embora a humanidade tenha anseio pelo poder, como foi dito no início do filme, que nós já vimos anteriormente, eles estão entrando em um caminho, em um beco, em uma estrada, que eles não irão ter o controle. A qualquer momento eles vão perder o controle das rédeas e esse trem ele vai andar desenfreado em alta velocidade sobre os trilhos. E
eles não saberão como solucionar esse problema, porque eles estão envolvendo em uma coisa que está além de manter presa em suas mãos, de manter segura em suas mãos, de deter com as suas próprias mãos. E no final, os homens ímpios, todos eles irão dizer isso aqui: olha, nós não conseguimos solucionar o problema. Sabe por quê? Porque o problema que está vindo aí é o que nós analisamos anteriormente. O aliado surgindo no mundo, o anticristo se manifestando. As pessoas precisam entender que o anticristo ele vai surgir devido a um acordo da elite global, certo? Isso vai acontecer. Entretanto, até mesmo a elite global vai se prostrar diante do aliado. Eu disse isso na mensagem subliminar do filme O Rei Leão, simbolizando pelas duas girafas que tudo observa, e quando o Simba é levantado pelo falso profeta Rafik, apresentado a toda a humanidade pelo falso profeta Rafik, o que acontece com as duas girafas que antes não se prostravam? Elas se prostraram diante do aliado, do Simba lá no filme. É isso que nós estamos analisando aqui. Olha, quando o anticristo estiver pronto para ascender ao poder, eles estarão em uma enrascada, estarão em um problema que eles não saberão como solucionar. E é por isso que Apocalipse diz: quem é que pode guerrear contra a besta? Todo mundo vai se maravilhar, se espantar é o termo mais correto ali. O termo não é maravilhar de achar bonito, de achar maravilhoso. Não. O termo ali é espantar diante do medo, diante do acontecimento que ninguém nunca viu, diante do impacto que vai causar. O mundo vai se espantar, se assustar com o governo do anticristo. E a ponto de dizer: ninguém pode destruir esse homem. Nós não sabemos como destruí-lo. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, ative as notificações, não deixe de curtir o vídeo e de deixar os seus comentários. Aqui nós vamos, a partir do vídeo que já foi lançado anteriormente, antes desse, a sequência terá muita mensagem camuflada no que diz respeito à numerologia e simbolismo, ok? Então, não perca os vídeos, tá certo? Bom, ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre o CERN, ok? Vamos falar sobre o CERN, só uma breve pincelada. O homem, ele quer copiar um processo natural da Terra de gerar energia escura ou aceleração de partículas por meio do plasma. Isso é natural da Terra. Só que o homem quer copiar isso, então ele está criando em um grande laboratório, o maior laboratório do mundo, que está abaixo da superfície, está criando um acelerador de partícula chamado CERN. E nós vamos observar no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Graça e paz.